Meu amigo e amiga, eu não tenho a menor ideia como será o seu final de semana e muito menos como será o seu planejamento para os próximos dias. No entanto, em relação a uma única criatura aqui no Brasil, em especial, dá para a gente fazer algumas previsões com quase 100% de chances de acerto. Me refiro à figura do senhor Jair Bolsonaro, que certamente, aí vai a nossa previsão, já está organizando a sua malinha, a sua mochila, para que em qualquer instante, durante esse final de semana, ele receba a visita da Polícia Federal para conduzi-lo da prisão cautelar que ele está nesse momento, em uma casa, para uma prisão preventiva, que é uma prisão muito mais áspera, se é que a gente pode dizer assim. E algumas formalidades precisam ser obedecidas, e alguns prazos também. A defesa de Bolsonaro está tendo um comportamento que sinaliza o que eles já estão pensando que irá acontecer com Bolsonaro. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou dar notícia também de uma representação que eu fiz contra o senhor Silas Malafaia, o Ministério Público me respondeu agorinha, mas antes de mais nada, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. A gente começando aqui com esse fato, né? Muitas pessoas, às vezes, ficam meio descrentes, né? O professor faz representações. Teve um bolsonarista que entrou aqui no nosso portal e falou assim, lá no Ministério Público, na PGR, já está conhecido, as pessoas pegam as suas petições e não dão muita bola. Será? Não é bem assim, né? Porque uma vez que aceitas as representações... Gente, porque a representação, ela exige uma responsabilidade, né? Porque se eu estiver mentindo, se eu estiver inventando uma calúnia, se eu estiver fazendo uma falsa atribuição de crime, eu que seria responsável. Você não faz denúncia sem se expor, sem ter uma responsabilidade. Então, quando eu faço alguma representação, eu exerço o meu papel de cidadão e exerço também uma reivindicação para que um órgão do Estado, no caso a Procuradoria-Geral da República, faça aquilo que está previsto na Constituição. Eles não estão fazendo nenhum favor para a cidadania. Então, todos os fatos que são protocolados têm que ter uma resposta. Não podem rasgar, não podem fingir que não receberam. Enfim. Então, eu recebi agora do Ministério Público Federal, da PGR, a informação de que a representação que eu fiz contra o senhor Silas Malafaia por obstrução de justiça está em Brasília. Eu fiz também na Polícia Federal, né? Aqui no final assina o Procurador da República. Deixa eu pegar logo aqui, né? Vamos ver aqui, pororó, para conclusão. Determino o exposto, ante o exposto, determino o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República. Assina o senhor Rodrigo Costa Azevedo, Procurador da República. Então, tá aí. Então, senhor Silas, como eu digo a vocês, nada pessoal. Estou exercendo o meu papel aqui contra alguém que, às vezes, pode até, no universo paralelo que ele vive, não ter a noção que ele está praticando crimes, né? Mas ele está praticando crimes. E aí ele tem que ser responsabilizado por isso, né? Malafaia fica em silêncio na Polícia Federal e diz que vai falar após saber teor do inquérito. Ué, gente, que coisa, né? E aquele provérbio, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O senhor não falou nada na Polícia Federal, por quê, senhor Malafaia? É medo? O senhor é tão destemido para fora, o senhor fala tanto, né? Lá diante do delegado, o senhor ficou calado? O senhor ficou com medo de dizer as suas verdades? Mas bem, né? Isso denota bastante com quem nós estamos lidando aqui no Brasil. Ele postou um vídeo agora mesmo, muito engraçadinho, né? Pelo menos é o que ele acha. O texto é o seguinte: por favor, Alexandre de Moraes, devolva meu passaporte e meus cadernos de anotações bíblicas. Por favor, então, aí ele vem, né, com esse babado todo aqui. Olha como é que é a vida. Ele vai nas bravatas, bom, deixa ele ir, né? Eu acho que ele não percebeu ainda como é que está a situação grave do clã todo que está no seu entorno. E aí a gente chega em mais uma situação aqui, que é uma indagação que eu quero fazer a você, que é religioso, você que é evangélico, está aqui no nosso portal, em função de números que ninguém levantou. Por exemplo, as movimentações do clã Bolsonaro, movimentações de dinheiro, elas são muito rechonchudas, para dizer o mínimo.
Aqui na coluna do Reinaldo Azevedo, até comentei com vocês mais cedo e casualmente ele também está falando sobre esse assunto, né? Os milhões da família. O deputado Eduardo Bolsonaro também não passa aperto. Entre 1º de setembro de 2023 e 5 de junho de 2025, movimentou a bobagem, entre aspas, né, de 4 milhões e 600 mil reais. Aí vem embaixo. A senhora Michele não precisa mais de depósitos de Fabrício Queiroz. Também se tornou uma máquina. 2 milhões e 900 mil reais em créditos e 3 milhões e 300 em débitos entre 1º de setembro de 23 e 22 de agosto de 24. A maior parte do dinheiro veio de uma empresa da qual ela é sócia, 1 milhão e 900, e do PL 381 mil. A questão é o seguinte, senhora Michele, a senhora recebeu uma graninha boa, eu só estou com dúvida se a senhora está contribuindo com a igreja, porque a senhora é da igreja do Silas Malafaia. Ou a senhora está sonegando da igreja do Silas Malafaia? Porque, diante desses números aqui, a senhora teria que ter dado aí pelo menos 290 mil, né? Sendo uma dizimista. E o Carluxo, que recebeu 4 milhões e 850. Eles todos se colocam como evangélicos. E o Dudu Bananinha, ele é da bancada evangélica, ele faz parte da frente evangélica, e ele casou numa igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro. Será que ele está contribuindo também com o dízimo? Será que são todos dizimistas? E o Malafaia, será que cobra dízimo dessa turma toda? Então fica aí uma pergunta para ser respondida, porque vocês imaginem, né? Dá um bom dinheiro ali para a igreja, né? De um modo em geral. Mas você já deve imaginar o que eles fazem com esse dinheiro, se esse dinheiro vai para alguma igreja, né? Ou para alguma obra social, alguma coisa assim, né? Daí a gente vê o desespero dessas criaturas. O Dudu Bananinha, ele postou o seguinte: grave. Com o vazamento do celular de Jair Bolsonaro, Moraes expõe conversas de bastidores que implicam Gilmar Mendes. Eu jamais faria isso. Então, pela postagem aqui, as conversas estão implicando o Gilmar Mendes e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes não devia fazer isso, porque já que está tocando o nome do ministro, não deveria acontecer. E aí ele vem. Assim como na decisão que prendeu Jair Bolsonaro, Moraes agora age sozinho, expondo seus próprios colegas de corte, mostrando toda a sua psicopatia, ou ameaçando, demonstrando que está disposto a levar consigo para o buraco o maior número de pessoas possível. É o seguinte, aí ele posta esse vídeo aqui, desse criminoso foragido aqui, o senhor Paulo Figueiredo. E o senhor Paulo Figueiredo dá a prova, né, do que Dudu Bananinha está falando. Vamos pegar um trecho aqui, vamos lá. Primeiro diálogo que eu quero comentar do dia de 27 de junho de 2025, ele se desenvolve assim. O Eduardo Bolsonaro mandando mensagem, posso compartilhar? Risinho. O Eduardo Bolsonaro mandando a mensagem para o seu papai, os dois criminosos, né? Aí o pai responde, não. Daí vem uma conversa, aí o pai vira assim, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. O Bolsonaro falando para o Dudu Bananinha, não mexa, não faça críticas ao Gilmar. Por que será que estava fazendo isso, né? Então, essa menção que o Bolsonaro faz a Gilmar, segundo o Dudu Bananinha, é o Alexandre de Moraes que está expondo o Gilmar. O Gilmar Mendes não deveria quebrar, né? Deveria esconder isso aí, porque é amigo, né? Isso é na cabeça dessas criaturas. Aí segue ele aqui. Tenho conversado com alguns do STF. Todos. Tem data aqui? Eu mesmo falei a data, né? Foi 27 de junho de 2025. Longe ainda da Lei Magnitsky em cima do Alexandre. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Ele está dizendo o seguinte, tenho conversado com alguns do STF. O Bolsonaro dizendo que estava conversando com alguns do STF. Quem será, gente? Ou quem serão os ministros que Bolsonaro estaria conversando no STF? Será que seria com o Flávio Dino? Com o próprio Alexandre de Moraes? O Zanin? Não dá, né? É óbvio que ele estava conversando com seus parceiros no Supremo Tribunal Federal que estavam passando para ele um feedback, que estava todo mundo preocupado no Supremo Tribunal Federal, né? Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Daqui a gente vê algumas coisas, né? E aí é o seguinte, então eles acham que esse tipo de publicação, isso aí cria algum tipo de embaraço para o ministro Alexandre de Moraes, né? Ou seja, é o universo paralelo do trem fantasma bolsonarista. Eduardo Bolsonaro compartilhou com o pai críticas a Nicolas Ferreira por tentar descolar a imagem e mostra uma mensagem. Então essas mensagens, elas estão mostrando a podridão no meio do clã de uma maneira em geral. Tem algumas coisas muito curiosas. Hoje no editorial do Globo, que eu comentei aqui com vocês mais cedo, o jornal impresso está assim, ó.
Bolsonaro só age em benefício próprio, revela a Polícia Federal. Gente, olha só, assim na conversa de boteco, né, se a gente pudesse dizer assim, a tradução disso tudo que está escrito aqui é o seguinte: o Globo está chamando o Bolsonaro e o Dudu Bananinha de ratos. Essa é que é a conclusão. Claro que nunca chamariam assim, né? Então eles fazem um editorial mais sofisticado. Mas a leitura que você vê do ponto de vista moral é que estamos diante de ratos, ratazanas. Então é isso que está colocando o Globo. Mais matérias aqui, né? É o seguinte, queria saber se tem algum bolsonarista que consegue explicar essa dinheirama, 30 milhões, né? Por mais que ele tenha recebido o Pix, gente, olha, só a sobra aí dá R$1 milhão por mês. Aliás, é o seguinte, Bolsonaro também doa alguma coisa para alguma igreja? Isso é uma coisa que eu pergunto a vocês. Aliás, os pastores deveriam refletir sobre essa gente do mundo religioso. Será que alguém poderia dizer, olha, o Bolsonaro é um fiel, é uma pessoa que nos ajuda, todo o dinheiro que ele recebe, ele pega uma parte e dá para a igreja, né? Enfim, para obras sociais. Vocês conhecem algum tipo de movimento Bolsonaro assim? A única coisa que ele ajudou a fazer em relação aos seres humanos foi matar pessoas, né? E aí é o seguinte, uma matéria muito interessante hoje em relação à figura do Malafaia. O Malafaia, se bobear, gente, já também está começando a organizar uma mochilinha, tá? Malafaia tenta mobilizar fiéis, mas silêncio de rivais esvazia o movimento. Eu, quando li essa manchete, assim, silêncio de rivais, eu pensei que era esquerda, né? Não, mas rivais no mundo evangélico. E aí, mas não são todos irmãos? Aí eles colocam aqui a foto do Edir Macedo, R.R. Soares e do Valdemiro Santiago, todos bolsonaristas. Mas ninguém quis se solidarizar com o Malafaia. Pastor tenta criar onda de solidariedade, mas líderes ignoram devido ao incômodo de sua aproximação com Bolsonaro, porque os outros já estão largando o Bolsonaro pelo caminho, né? Gente, eu queria falar também com vocês, nós vamos continuar acompanhando essa história toda, vou comentar aqui um breve comentário econômico e voltaremos aqui ao Bolsonaro. Matéria de hoje também no Caderno de Economia. Aposta dobrada. Com tarifaço dos Estados Unidos, o Brasil já é o segundo maior destino de investimentos chineses. E eles estão chegando também com cartão de crédito por aqui, né? Então, nós vamos ter muitas novidades daqui para frente em função desse atrito todo que a Orcrim de Bolsonaro, junto com o governo americano, estão fazendo em relação ao Brasil. Mas vamos fazer aqui uma previsão para esse final de semana? Olha só, os advogados de Bolsonaro, eles vão deixar para o último momento dessa sexta-feira, ou seja, eles têm até às 20 horas e 34 minutos. Eu acho que eles vão apresentar a defesa de Bolsonaro às 20 horas e 33 minutos. Por quê? Porque quanto mais eles retardarem a resposta, mais eles jogam para o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República um prazo de final de semana. Eles vão ter que fazer alguma coisa de final de semana, né? Porque se eles entregassem logo, agora à tardinha, nessa sexta-feira, o Paulo Gonet já poderia, o ministro Alexandre de Moraes despacharia para o Paulo Gonet, que teria 48 horas para responder, e já faria isso, poderia fazer até instantaneamente. Então eles estão deixando para o finalzinho, para o ministro Alexandre de Moraes receber, mandar para o Paulo Gonet, o Paulo Gonet ficar examinando isso ao final de semana, e na segunda-feira dar um despacho. Se tudo acontecer dessa forma, dentro desses protocolos, o Bolsonaro ele pode ser acordado na segunda-feira com a visita da Polícia Federal, para já conduzi-lo para uma instituição prisional improvisada na Polícia Federal, né? Agora, se o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República forem mais dirigentes ainda, o Bolsonaro já pode acordar amanhã com a Polícia Federal, porque ela não pode cumprir mandados à noite. Então tem que chegar de manhã cedinho e pegar. Aí a gente vai ter aquela musiquinha da Rede Globo, Globocop e tal. E eu, evidentemente, que estou ligado nessa história, entrarei imediatamente aqui numa live para comentar com vocês e trazer mais informações sobre o desdobramento dessa história toda. O que fica patente é que o Bolsonaro ele não escapa mais da cadeia. Isso aí não tem... o que vai mudar é apenas a modalidade da cadeia. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Assim. E aí eu comentei com vocês, para fechar o nosso papo aqui, que como os veículos de comunicação só negam coisas importantes que estão acontecendo aqui no Brasil. Esteve e uma hoje delas foi essa aqui, que só apareceu na filiada da Rede Globo de Sorocaba. Uma coisa que diz respeito ao Brasil inteiro
que não apareceu no Jornal Nacional, não apareceu em lugar nenhum, mas apareceu no Jornal de Sorocaba. Um trechinho para vocês do que eu estou falando. Vamos lá. Em Sorocaba, para a entrega de 400 unidades móveis odontológicas que serão distribuídas em todo o país. Os veículos foram adaptados em uma empresa de Sorocaba e vão ampliar o programa Brasil Sorridente. Acompanhado de uma comitiva presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Sorocaba por volta das 10 horas da manhã, no aeroporto Bertrand Luiz Leopolz. O grupo foi para a sede da fábrica, que equipou 400 veículos, que serão usados como unidades móveis odontológicas. O presidente e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entraram nos consultórios móveis para conhecer os detalhes. Os veículos receberam cadeira odontológica. Pois é, por que isso não aparece no Jornal Nacional, gente? É um número impressionante. Os 5 veículos. Né? É muito interessante, muito legal, mas enfim, né? É como a gente está lidando hoje no Brasil com a questão de comunicação. Os grandes veículos de comunicação, o quanto eles puderem sabotar qualquer tipo de esclarecimento para a sociedade, que tem algum desdobramento político, eles fazem isso, né? Porque eles têm lado. Agora, fosse o Tarcísio entregando 420 ambulâncias, ia ter algum tipo de notinha no Jornal Nacional, né? Bom, eu fico por aqui, responda essa dúvida no nosso comentário aqui que eu fiquei. O clã Bolsonaro é também dizimista? Eles estão repassando alguma parte dessa grana para algum trabalho evangélico, para alguma ação social? Ou eles simplesmente, na hora de darem o dinheiro, eles preferem ficar com o dinheiro na bolsa do capeta? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.